Olá, pessoal. Sou o evangelista Diogo Guilherme, sou coordenador do curso Ceifa Ceará. Vamos começar agora mais uma caminhada teológica, logo após a vinheta. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos para mais uma aula que estaremos aqui trazendo para você. Nós, para motivarmos a sua pessoa, quero dizer para você que a Bíblia, ela registra lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 11, que o conhecimento ele é comparado como rubi. E eu acredito muito na convicção das pessoas que possuem o conhecimento. Ela tendo este conhecimento, ela não será destruída. Observe que a Bíblia, ela registra lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído por causa da falta de conhecimento. Observamos que, através da bibliologia, nós iremos aprender de forma superficial, mas de uma forma também aprofundada, acerca da Bíblia Sagrada. Mas o que tem a ver a bibliologia com Bíblia? Muito bem, vamos aprender juntos aqui que a palavra Bíblia, ela vem do grego biblos, que significa coleção de livros pequenos. E nós observamos que a teologia sistemática, ela nos traz esta informação acerca do poder deste conhecimento quando você passa a adquirir, conquistando esse conhecimento. A revelação divina em uma linguagem humana propícia ao homem, a possibilidade de investigar e de entender a vontade de Deus. E para isto, eu quero aqui tratar com vocês 5 pontos importantes. E estes pontos importantes eu quero passar para você neste momento. Primeiro, a Bíblia, a sua estrutura, a Bíblia e sua mensagem, a inspiração das Sagradas Escrituras e o cânon das Escrituras. Bom, muito bem, vamos falar aqui um pouco sobre a Bíblia e sua história. Para isso é importante você compreender que a Bíblia não foi como está em suas mãos, formado de papel. Segundo a Bíblia, um livro de origem muito antiga, os primeiros materiais que foram usados a Bíblia Sagrada, primeiro foi tábuas de pedra, conforme está em Êxodo capítulo 31, versículo 18. Exemplo disso é o Código de Hammurabi. Também foi feito de papiro, que era extraído de uma planta aquática. E o terceiro material que foi usado foi o pergaminho, que era pele de animais curtidas. Todos esses materiais foram usados assim que hoje, para nós, hoje nós temos uma forma mais concreta, digitada, possamos dizer assim, esta palavra de Deus. E eu quero também passar para vocês os tipos de escritas. Quais foram os tipos de escrita da Bíblia Sagrada? Nós observamos que ela foi escrita no grego, no hebraico e no aramaico. Sabendo que no Antigo Testamento existem algumas partes que na sua maioria é hebraica e algumas porções em aramaico. Enquanto isso, também no Novo Testamento está no grego, o grego koiné. Não é isso, gente? Muito bem. Estas foram as linguagens que foram usadas a Bíblia Sagrada. Os escritores da Bíblia, para você compreender melhor, nós sabemos que a Bíblia foi escrita em 16 séculos, ou 1.600 anos, e teve a participação de 40 escritores. A palavra, a origem do nome Bíblia, né, foi usada por João Crisóstomo, no ano 398 a 404 depois de Cristo. Ele usou a palavra Bíblios, quer dizer, uma coleção de livros pequenos. Realmente, quando você pega a Bíblia, você olha, folheia ela, você vê livros pequenos. Interessante, para motivar você a uma leitura da palavra de Deus, é muito importante você extrair da tua biblioteca, que é a Bíblia Sagrada, um dos livros, para começar a ler, assim, a estudar.
Mas o que é a Bíblia? Em termos simples, pode-se dizer que é o livro da revelação pessoal de Deus à humanidade. Quando você estuda a palavra de Deus, ali você passa a conhecer Deus. Por isso que Osés diz que o meu povo perece, é destruído por falta de conhecimento. Você que não conhece a Deus na sua essência, na sua natureza perfeita, realmente o ser humano se perde diante dessas verdades. Por isso que é muito importante você saber aplicar este conhecimento que você hoje está conquistando através do curso Ceifa. E para isso também nós podemos entender que a palavra de Deus, ela começou, conforme eu já falei para vocês, não foi como um formato que nós temos hoje, de papel, era feito no papiro, era feito com ostracas, era feito através de pergaminhos, não é isto? Mas depois, quando foi colocado nos papéis, apareceram os manuscritos, né? Os manuscritos originais. Devemos entender que a Bíblia, ela é a cópia da cópia da cópia, né? Por isso que ela é chamada de manuscrito. Por quê? Porque ela viveu gerações por gerações. Então, ela passou por muitas culturas e por diversas línguas. Então, além do mais, há razões históricas que justificam a não existência dos manuscritos originais, como eu disse para vocês. Primeiro, era costume dos judeus enterrar os manuscritos estragados para evitar sua mutilação ou interpolação, né, ou espúria. Muitas vezes os escribas, que eram aqueles homens que eram responsáveis de traduzir ou de reescrever, né, a Bíblia Sagrada, eles pegavam, enterravam e fazia. E outra coisa muito importante você entender, que na época que foi escrita não havia hoje esta luz que hoje nós temos, que ilumina, né, nosso recinto. Outrora não, era luz de vela, às vezes era uma lamparinazinha simples. Então a dificuldade de leitura, até de pegar as palavras e interpretar dentro do tempo. Então, devido a isso aí, então, aconteceu esses manuscritos. E também há registro dos reis ímpios de Israel, que construíram para a destruição de muitos manuscritos. E também apareceu Antíoco Epifânio no ano 175 até o ano 164 a.C., destruiu todos os manuscritos originais e cópias que encontrou. Então, gente, a Bíblia, mesmo sofrendo por décadas e séculos, mas ela não perdeu a essência. É interessante quando você estuda a palavra de Deus, quando você compreende a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, ela é penetrante, ela faz a divisão da alma e do espírito. Por isso que quando você estuda, ela é uma fonte transformadora da humanidade. E também, dentro dos manuscritos originais, gente, ocorreu também, com muita ferocidade, o desejo de destruir, não é isto? A palavra de Deus. Apareceu Diocleciano, imperador romano, no ano 284, queimou e destruiu os manuscritos e cópias, chegando mesmo a cunhar uma moeda comemorando tal vitória. Olha aí, um pouco para vocês da história da bibliologia, para você ver a grande dificuldade que a palavra de Deus, ela passou. Mas graças a Deus, hoje, né, com a graça de Deus, hoje nós temos ela em nossas mãos. Existe também, gente, muitas cópias de manuscritos originais. Por exemplo, o MS de Vaticano de Roma, o MS Sinático de Londres, o MS Alexandrino de Londres, e também existem outras famosas traduções que também nós conhecemos. Tem a Septuaginta, tem a Vulgata, e também tem a versão do rei Tiago, e também tem outras versões também que aparecem
né, que nós podemos assim conhecer. Existem as versões semíticas, as versões gregas, siríacas, adaninas, e também agora aparece até chegar. Observe no transcorrer da história, né, com todas essas verdades que eu estou passando para vocês, até chegar a versão Almeida, esta versão que hoje está em nossas mãos, que é de João Ferreira de Almeida, que foi um ministro do Evangelho da Igreja Reformada Holandesa, que a tradução que fez da Bíblia foi realizada na Batávia, que era a capital da ilha de Java, na Oceania. O Almeida ele traduziu o Novo Testamento em 1670 e só foi impresso em 1681 na Holanda. A tradução de Almeida do Antigo Testamento, no caso de Ezequiel, capítulo 48, versículo 21, quando faleceu em 1691, seus amigos missionários contemplaram a tradução, especialmente por Jacob Obden Arkey, né? Então, olha aí um pouquinho da história da Bíblia Sagrada, né? Então, observe que o Espírito Santo, né, inspirou, motivou estes homens, né? E graças a Deus que a essência da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, ela está estampada, né, nas nossas cabeceiras de cama, nas nossas, né, estantes, através, né, do grande sacrifício e esforço que os grandes homens de Deus que se empenharam até chegar a nós. Então, agora também aparece também a Bíblia de edição católica, né? E aparece aqui os apócrifos, que daqui a pouco eu vou dizer para vocês quais são os livros apócrifos. O significado da palavra apócrifo, ela tem um significado literalmente de escondido, ou não genuíno, ou espuro. O período da inserção dos livros apócrifos na Bíblia foi no ano de 18 de abril de 1546, para combater o movimento de reforma protestante, que violentamente combatia contra as doutrinas romanistas do purgatório, oração pelos mortos, da salvação mediante as obras. A Igreja Romana inseriu na Bíblia os livros apócrifos, por vias deles, as bases que para essas doutrinas errôneas, aprovado como canônicas, né? Quais são estes livros que foram inseridos no Antigo Testamento? Por exemplo, aparece Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus. Após esses 7 livros, acima, as Bíblias de edição romana têm mais de 4 acréscimos dos livros canônicos. Quais são estes? São os Cânticos dos 3 Filhos, que no caso do livro de Daniel, a história de Susana, os livros de Daniel, como Bel e o Dragão, que foi inserido também dentro do livro de Daniel. Também existem também as versões modernas, né? Que são as versões atualizadas, a Bíblia impressa, que hoje já está estampado, né, nas nossas prateleiras, né? Hoje tem Bíblias, hoje até, né, dentro da questão da internet, né, de áudio. Então, tudo isso aí, gente, nós temos a contemplação de ter a palavra de Deus na nossa vida. Um importante que eu quero que vocês compreendam. Hoje a palavra de Deus, ela está de uma forma acessível para toda a sociedade, mas infelizmente, por mais fácil que hoje a palavra de Deus está, mais difícil se torna a leitura e o estudo da palavra de Deus. Por isso que eu convoco a você a estudar, começando agora nessa primeira disciplina, que é o estudo de bibliologia, que é o estudo da Bíblia, né? É o estudo da palavra de Deus. Por isso, se você quer se tornar rico, busque este conhecimento, pois ela tem um valor muito maior do que os rubis. Que Deus te abençoe e um ótimo momento para vocês.